Olá, meus amigos, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Contabilidade com o Chavale, né? Vamos seguindo aí com os nossos estudos sobre a Lei Federal 4.320 de 64 e antes da gente iniciar, peço aí que se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like, né? Compartilhem nas suas redes sociais, tá certo? E aí vamos seguir aqui já para o nosso trabalho de hoje, né? Vamos continuar falando aí dos títulos, né? Nós já falamos sobre a disposição preliminar, título 1 da lei do orçamento, da proposta orçamentária, da elaboração da lei do orçamento e hoje do exercício financeiro. Vamos tratar aí hoje do exercício financeiro. Bem, com relação ao exercício financeiro, né? O título 4, ele trata aí, de acordo com o artigo 34, o artigo financeiro coincidirá com o ano civil. Isso é simples, né? Então, começa aí dia 1º de janeiro, termina 31 de dezembro. Um ano, corridinho aí, beleza. Com relação ao artigo 35, aí pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Bem, pessoal, é aqui que já começa a dar nó na cabeça de algumas pessoas aí com relação à contabilidade pública, né? Porque a receita você registra quando você arrecada, né? E a despesa você empenha ali e tal, ela continua fazendo parte daquele exercício em que você empenhou. Mas a receita não, a receita ela tem algumas peculiaridades. Então, dentro do exercício, eu registro a receita arrecadada. E dentro do exercício pertence a ele também a despesa legalmente empenhada. Aí o artigo 36, ele já trata aí com relação aos restos a pagar, né? Ou seja, consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único, né? Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Muito bem. Resto a pagar, né, como o nome já diz aí, é aquela despesa que ela pertence, por exemplo, ao exercício de 2022, só que eu não consegui pagar essa despesa dentro do exercício, até o dia 31 de dezembro. Por um motivo, sei lá, contratual, vencimento da, da nota fiscal e por aí vai. Mas como? Ah, veja, por exemplo, contas de energia, de água, elas têm lá a competência, mas geralmente elas não vencem, né? Não vêm para pagamento dentro do mês. Então, sei lá, se você tem uma conta de energia que vence todo dia 5 e aí ela dá competência de dezembro, vai vencer no dia 5 de janeiro. Então, você não vai pagar no mês de dezembro, você vai pagar no mês de janeiro. Né? E por aí vai, né? Então posso ter contratos, né, de limpeza, né, contratos de obra mesmo, né, de construção, de manutenções aí, né, que isso aí o vencimento ele fica dentro do mês de dezembro, perdão, dentro do mês de janeiro em diante, né? Mas ali, quando eu digo ali que no parágrafo 2º do artigo 35, pertencem ao exercício financeiro, a despesas nele legalmente empenhadas, para não ficar muita coisa em resto a pagar, e aí a gente tem que fazer aquela questão do empenho proporcional ao exercício financeiro, né? Então, se eu tenho um contrato de 12 meses, né, que ele tem uma vigência aí de 12 meses, e eu comecei esse contrato no mês de julho, né? Então, começou a viger a partir do mês de julho, então eu empenho a estimativa, né, o valor aproximado para os 6 meses do ano de 2022, né? Então, o que acontece? Eu também não posso uh, empenhar o valor total do contrato, né, dentro do exercício financeiro de 2022, né? Então, tem execução do contrato que vai acontecer em 2023. Então, a gente tem que ter esse discernimento aí, né, com relação à despesa pública. Que uma coisa que o Tribunal de Contas, né, que é um órgão
de controle externo, eles já há muito tempo, né, já há anos, mais de uma década, eles já têm fiscalizado com relação a isso, é que a despesa, o resto a pagar, eles consideram tudo aquilo que você tem que pagar até o dia 31 de janeiro, né? Então, se você tem uma conta de energia, de água, né, que vence aí dentro do mês de janeiro, tranquilo. Contrato, se você empenhou o contrato, claro que eu também passar, pode acontecer, né, desculpa essa enrolação, mas pode acontecer por algum motivo ou outro de atrasar a entrega da obra, né, de atrasar a entrega do produto. Então, eu não vou necessariamente estornar aquele empenho, mas a princípio, né, como o que diz aí a, a regrinha, que né, considera o resto a pagar, despesa empenhada, mas não paga até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Muito bem. E aí, com relação a processadas e não processadas, processada, despesa, resto a pagar processado, é aquele resto a pagar que já veio a nota fiscal, já veio a mercadoria, né, já foi entregue a obra e o vencimento ficou para o mês seguinte. Né? Então, o que acontece? O fiscalizador do contrato já deu o ok, já fiscalizou, já viu que estava tudo em ordem, toda a documentação necessária, né, para liberar o pagamento. E aí o vencimento ficou para janeiro. Tranquilo, sem problema. Né? Já o não processado é aquilo que eu acabei de falar, né? Por algum motivo ou outro, né, faltou algum documento, alguma situação lá que não foi possível realizar aquela despesa, naquele resto a pagar, né, não chegou a nota em tempo, então ele passa como não processado, porque existe a expectativa, por exemplo, da mercadoria chegar no mês de janeiro, no mês de fevereiro, então a gente tem que também, né, não posso levar a ferro e fogo, e aí tem que aguardar chegar esse produto, né? Então, por isso que ele fica o processado, aqueles que já chegaram, né, os valores, né, com relação à entrega dos produtos já está liberado para pagamento, e os não processados são aqueles que ainda não chegaram por algum motivo ou outro, né? E aí, o parágrafo único, né, os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como resta a pagar no último ano de vigência do crédito. Bom, aí eu tendo o contrato, né, não tem problema aí deixar esse empenho no resto a pagar. Mas essa questão do resto, essa visão que o tribunal tem aí de 31 de dezembro e 31 de janeiro, perdão, ela é bem interessante, porque você não deixa justamente essa falta de planejamento, né, que a gente vai ver aí com relação na lei de responsabilidade, então eu tenho que planejar a despesa para os 12 meses, né? Se a, a obra, a execução aí passa, lógico, eu tenho uma tolerância, mas né, a gente tem que planejar com o maior grau de assertividade possível também, né? Aqui no artigo 37, as despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consigna crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos obedecidas sempre que possível à ordem cronológica. Muito bem. Isso aí é o que a gente chama de despesa de exercício anterior. Você tinha um empenho com a dotação suficiente, estava tudo certinho, só que por algum motivo ou outro, uma falha técnica, você cancelou, estornou o empenho. Aí você pode regularizar, né, no exercício seguinte utilizando o instituto aí da despesa de exercício anterior, né? E aí fazer o empenho justificado, lógico, né? E proceder com a liquidação e o pagamento posterior. O artigo 38, ele reverte a dotação à importância da despesa anulada no exercício, quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se a receita do ano em que se efetivar. Bom, não é em toda verdade, né? Então, dentro do exercício, estornei, o empenho era de 1.200.000 e aí
eu detectei que o valor necessário para o exercício era 1 milhão. Aí estornei os 200 mil, volta para a dotação original esse valor de 200 mil. Tudo bem, tranquilo. Agora, quando isso ocorre, né, no exercício seguinte, não é bem possível transformar isso em receita, né? Então, já posteriormente aí já tem regras com relação a isso, para se evitar isso. A própria lei de responsabilidade, ela prevê, né, que esse tipo de estorno ele não vai gerar receita, né? Porque o que acontecia em algum tempo poderia gerar é que você poderia fazer vários estornos aí no caso, né? E gerar uma receita inexistente. Então, isso fica prejudicado aí após aí a lei de responsabilidade fiscal. É o artigo 39, né? Já tá, os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita no exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. Ou seja, se você recebeu a receita prevista no exercício, tranquilo, né? Vai ser lá escriturado, normal. Quando ele estiver em dívida ativa, que é o que a gente vai ver mais para baixo aí, ele vai ser registrado no exercício em que for arrecadado, né? Então, a receita de 2020 que ficou em dívida ativa, ela vai ser registrada no exercício de 2022. Claro que existem aí os códigos, né, para o lançamento correto dessa receita, mas ele passa lá por exemplo, uma receita de IPTU, ela sai da rubrica de IPTU e vai para a dívida ativa do IPTU. Mas isso é tranquilo, né? O parágrafo primeiro, né, os créditos de que trata esse artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa, em registro próprio, após apurada sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. Ou seja, o seu IPTU você não pagou dentro do exercício corrente, correto? E aí quando você pagar, ele, quando, aliás, você não pagou, ele é inscrito em dívida ativa, né? E aí tem uma legislação, tudo na administração pública a gente só faz com base no que a lei ela estabelece, ela permite, né? E aí, no caso, esse valor ele é inscrito na dívida ativa e vai ser, quando o munícipe, você lá recolher, pagar aquele valor, ele é lançado, escriturada como dívida ativa daquele imposto que você deixou de pagar. Aí o parágrafo 2º, né, a dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente da obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. E dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, claro, né? Os foros, laudêmios, aluguéis, as taxas de ocupação, custos processuais, preço de serviço prestado por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, dos contratos em geral e de outras obrigações legais. Ou seja, a dívida ativa tributária, como o nome já diz, eu registro toda a receita tributária que eu não arrecadei, né, que está lançada, né. Eu já falei lá no resumão a diferença entre o lançado, né, e o estimado, né, então o previsto. E aí o que acontece? A dívida ativa tributária, ela se refere aos impostos, taxas e contribuições. Então, quando eu falo em dívida ativa tributária, ela só é relacionada a esses itens aí. No caso da não tributária, aí são todos os outros, né, que não se enquadram aí na questão do tributário. Que aí pode ser as multas, você foi multado por contar com o escapamento da moto aberto. Então, você vai ter sua multa ambiental lançada, e aí se você não pagar, ele vai entrar numa dívida ativa não tributária, porque isso não é tributo.
Vamos passar aqui para o próximo item. Parágrafo 3º, né, o valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor da moeda nacional, a taxa cambial oficial para a compra na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa ou a sua falta na data de inscrição na dívida ativa, incidindo a partir da conversão, atualização monetária e juros de mora de acordo com os preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. Bem, no caso, no município a gente não tem essa possibilidade, né? Então, isso aqui é mais voltado à União, né? Então, aí ele tem que fazer essa conversão aí da moeda nacional ao câmbio do dia lá. O parágrafo 4º, a receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que trata o artigo 1º do Decreto-Lei 1025, de 21 de outubro de 69, e o artigo 3º do Decreto-Lei 1645, de 11 de dezembro de 78. Né? O que quer dizer isso aí? Que na dívida ativa compõe o valor principal, né? As multas e juros e a atualização monetária na época lá do valor que você devia até a inscrição em dívida. Então, se você não pagou IPTU, ele tem uma multa, ele tem juros, e aí esses valores vão fazer parte do valor da dívida ativa. Né? Então, esse que é o lançamento. Aí o parágrafo 5º, que a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Para os estados e municípios, geralmente no estado é a Procuradoria-Geral do Estado, né? E no município é a Procuradoria do Município. Né? Então, fica nesses órgãos municipais a responsabilidade, né? Pela apuração e inscrição, né? Dessa dívida ativa. Tá certo? Acho que por hoje era isso aí que a gente tinha que falar. Agradeço aí a todos que ficaram comigo até aqui, né? Eu peço aí que se inscreva, ative o sininho, né? Deixe o seu like, compartilhe aí nas redes sociais, né? Agradeço a todos, um bom fim de qualquer coisa, até o próximo vídeo.